falha frenos, né? Muito bom com a situação. Olá, tudo bem? No programa em discussão especial de hoje, vamos falar sobre os ovários policísticos, um mal que atinge cerca de 2 milhões de mulheres. E para bater um bate-papo aqui com a gente, eu recebo a ginecologista e obstetra doutora Mariana Ala e a Simone Bernardes, que sabe bem como essa situação é grave. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Muito obrigada, Roberta. É um tema de bastante importância. Eu acho que para a gente falar sobre esse assunto do ovário micropolicístico, o principal é a gente saber o que é a síndrome do ovário policístico. Exatamente. Né? Que, como você disse, atinge 2 milhões de mulheres aqui no Brasil, são 100 milhões de mulheres no mundo. Então, é uma síndrome bastante comum. A gente sabe que é o distúrbio endócrino entre nós mulheres mais comum de todos. Então, cerca de 6 a 20% de nós podemos ter essa síndrome. Com certeza. E, doutora, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, na verdade, eu queria que a senhora explicasse para a gente a questão dos ovários policísticos e a síndrome dos ovários policísticos, porque são coisas diferentes, não são? Sim, exatamente. Até 25% das mulheres, quando vão até o seu médico ginecologista fazer o seu ultrassom transvaginal, pélvico, a gente pode encontrar no ovário os folículos ovarianos de número aumentado, assim, na periferia, e ela tem esse padrão de ovário microfolicular, sem significar que ela tenha síndrome. Isso acontece em até 25% das mulheres. Então, ela vai fazer um exame de rotina, de repente ela encontra lá esse ovário cheio de folículos. Meu Deus, eu tenho a síndrome do ovário policístico. Isso não necessariamente é verdade. Então, para ter a síndrome do ovário policístico, várias discussões já foram traçadas acerca de qual o principal parâmetro do ovário policístico. E hoje é muito simples. Ela precisa ter anovolia. O que é anovolia? Ela não está ovulando, portanto, os ciclos menstruais são irregulares. Ela pode ficar 2, 3 meses, 1 ano até sem menstruar. Então, esse é o principal fator diagnóstico, né, que a gente tem que considerar. E o segundo é o hiperandrogenismo. O que é hiperandrogenismo? É o excesso de hormônios masculinos, entre aspas. Eu não gosto do termo hormônio masculino, porque o hormônio, a testosterona, os andrógenos, a gente tem no homem e na mulher. É que o homem tem 20 vezes mais do que nós, mulheres, né? Por isso que eles têm mais força muscular, né? Entre a parte de sexualidade e libido, que é importante também. Mas dentro do quadro do ovário micropolicístico, essa mulher tem essa quantidade de hormônio muito aumentada. E aí ela pode ter acne, ela pode ter excesso de pelos em regiões inadequadas, como no mento, na face, no tronco, mesmo nos braços, uma quantidade muito maior do que o comum. E isso incomoda. E além disso, ela tem o principal fator que a gente chama de resistência insulínica. O que é isso? Insulina é o hormônio que faz o açúcar entrar dentro das nossas células. Então eu vou lá, como uma maçã, meu açúcar sobe, e a insulina é liberada para que esse açúcar entre dentro das células. Quando a gente tem ovário policístico, você tem essa insulina muito elevada, é como se você tivesse uma situação de excesso de açúcar no seu sangue para sempre. E aí ela tem mesmo uma inflamação no organismo, né? E aí ela tem mais dificuldade para perda de peso. Então, basicamente, o diagnóstico é o excesso de androgênios, aí pode vir acompanhado ou não da resistência insulínica, e a falta da menstruação, que são os ciclos anovulatórios. E, Simone, conta pra gente como é que você descobriu que você estava com ovários policísticos. Olá, boa tarde, tudo bem? Então, o meu problema foi o seguinte, eu sentia muita cólica. Eu não tive pelos, assim, no corpo, nada disso. Mas eu ficava com as mamas inchadas, eu tinha cólica. A minha menstruação, ela vinha um volume muito alto, entendeu? Era muito sangue e era 7 dias. E eu sempre estava incomodada, porque aquilo inchava, eu me sentia inchada. Então, aquela dor era constante. Aí eu procurei um ginecologista, fiz exame e constatou. Doutora, vamos falar agora como é feito esse diagnóstico, né? Como ela falou, ela foi a ginecologista dela, realizou os exames, né? É através dos exames mesmo que a gente consegue diagnosticar? A primeira coisa, Roberta, é o quadro clínico, né? Então, ela chega normalmente contando pra gente que ela
tem ciclos espaçados. Então, às vezes ela menstrua um mês, menstrua dali 2, 3 meses. Esse é o padrão mais comum. E algumas simplesmente não menstruam, tá? Esse diagnóstico não pode ser feito logo que a menina acaba de menstruar, porque os 2 primeiros anos, logo que ela menstruou, ela tem lá seus 12 anos e até os 14, ela tem uma irregularidade menstrual muito grande. E aí, para a mãe dessa menina não ficar preocupada, achar que ela tem ovário policístico, ela tem que saber que essa fase é normal, ela ter essa irregularidade ainda. Depois dessa fase, se ela ficar 2, 3 meses sem menstruar, 4 meses, 6 meses, 1 ano, aí sim, esse já é o principal fator diagnóstico. E aí o segundo, dentro ainda do quadro clínico, o excesso de pelos, o excesso de acne, o excesso de, assim, a dificuldade da perda de peso, né, os pelos, que a gente já falou, e aí o exame laboratorial, porque o exame laboratorial vai mostrar um aumento dos androgênios, né, que são esses hormônios masculinos circulantes, e através do ultrassom, que se ela já tiver iniciado vida sexual, pode ser através da via vaginal, ou se não, pela via pélvica, a gente consegue enxergar um ovário na periferia como se fosse contas de um rosário. Então, ficam várias bolinhas, uma atrás da outra, elas ficam entre 2 e 9 milímetros, são bolinhas pequenininhas, geralmente maior que 12. Então, isso já fecha o diagnóstico da síndrome do ovário micropolicístico. E isso pode ser genético ou não? Pode. A origem do ovário micropolicístico ainda é muito discutida. Então, pode ter acontecido um excesso de exposição androgênica para essa mãe enquanto ela estava grávida. Então, de repente, é uma mãe que estava fazendo um uso irregular de androgênios, de repente, até esteroides anabólicos, essa coisa agora, né, que é oculta ao corpo e ela não sabia e usou durante a gestação. Então, isso poderia, sim, ser um fator de risco. Tem o fator genético, que isso pode existir também, mas a gente sabe que talvez não tenha nenhuma relação dessas e seja simplesmente alterações no genoma dessa criança. Tem um gene estudado hoje que chama KIS, e esse gene KIS, quando ele vem defeituoso, a gente pode desenvolver a síndrome do ovário policístico. Além desse perfil genético e genômico, tem as questões autoimunes. Então, por exemplo, é muito comum a gente encontrar no quadro clínico dessa menina, nos exames laboratoriais, uma alteração de tireoide associada. Então, às vezes ela está só pesquisando aquela irregularidade menstrual, esquece de olhar a tireoide. E aí, com uma alteração tiroidiana, ela vai ter uma dificuldade maior ainda para perder peso, né? Porque é uma briga maior ainda. Quem tem hipotireoidismo sabe que se não fizer o controle, o uso normalmente da medicação, fica muito mais difícil de emagrecer. E aí a gente sabe dessa correlação. Além da tireoide, uma outra correlação são anticorpos, porque aí faz anticorpos contra a tireoide. Então, isso falando de uma origem autoimune dessa doença. Uma outra relação são anticorpos anti-esperma. Então, você imagina, existe já uma dificuldade de engravidar pela anovulia, porque ela faz ciclos não ovulatórios. E aí ela ainda produz anticorpos contra o esperma do marido. Então, isso dificultaria um pouco mais a chance de gerar uma criança. Por isso, tão importante o controle e assistência médica. E para tudo isso, a gente consegue fazer um bom acompanhamento, um bom tratamento. Sem dúvidas. E Simone, quando você descobriu, né, que estava com o ovário policístico, qual foi o primeiro passo que a sua médica te orientou? Ela me passou um anticoncepcional, né? Aí eu comecei a tomar um anticoncepcional porque daí controlava a menstruação e ela falou que daí ia diminuir, né? E a gente começou a controlar isso por ultrassom e realmente diminuiu mesmo, né? E passou as dores porque o meu lado esquerdo, aonde que era o ovário esquerdo, onde ele estava assim, que nem ela falou, uma florzinha lotado de folículo. Então eu não conseguia colocar o pé no chão, que doía, incomodava. Sabe, aquela dor, era uma dor constante que incomoda. E daí quando eu comecei a fazer o tratamento certinho com o anticoncepcional, aí foi tranquilo. Mas aí eu fiz uns 3 anos tomando anticoncepcional. Porque é um tratamento longo, demorado. Não é um tratamento, tomei e já passou. Não é, né, doutora? Sim. Aproveitando então, a gente falando sobre tratamento, né?
tem muitos estudos em andamento, tem muita coisa sendo revista, porque a vida toda nós ouvimos que o principal tratamento para o ovário micropolicístico seria a pílula anticoncepcional. Qual é a questão da pílula anticoncepcional? Ela bloqueia a sua ovulação. Então, essa menina já está tendo os ciclos anovulatórios e um excesso de hormônios masculinos. A pílula faz um bloqueio da sua produção de hormônios masculinos. Então, todos aqueles efeitos colaterais, que é o excesso de pelos, o excesso de acne, queda de cabelo, nós não falamos, isso é importante, né? A gente consegue cortar e fica tudo bem. Qual que é o problema principal da pílula anticoncepcional? O problema é que ela aumenta o risco de trombose. Então, imagina essa menina, né? Normalmente trombose, qual é a incidência? A gente tem em torno de 8 casos cada 100 mil mulheres por ano, tá? Quando eu uso um anticoncepcional, eu aumento esse risco de 6 a 8 vezes, dependendo do tipo de pílula anticoncepcional. Se eu já tenho uma menina que tem uma inflamação no corpo aumentada, se ela já está sobrepeso, pior ainda se ela for tabagista, eu fico num risco de desenvolvimento de tromboembolismo muito grande. E aí, se ela faz uma trombose venosa, o risco de óbito é muito grande. E além disso, quando a gente usa a pílula, eu faço bloqueio de todos os hormônios. Ela vai melhorar dos sintomas de acne, hirsutismo? Vai. Mas eu deixo de ter um bom funcionamento do organismo de uma forma natural. E agora, o que a gente faz? Porque muitas delas, às vezes, não querem tomar pílula porque elas também querem engravidar. Exatamente. Então, a gente fala, bom, e agora eu vou dar pílula para tratar? Qual é, hoje, descrito em literatura, o principal tratamento, número 1 de escolha? Mudança do estilo de vida. Quando eu falo de mudança, a gente vai falar de dieta, atividade física. Obviamente, sono, estresse, tudo isso a gente vai falar e vai controlar. Então, dentro de dieta, a dieta low carb é a principal dieta. Então, a gente procura evitar os pães, as massas, o excesso de carboidratos refinados, açúcar, os embutidos. Então, sempre para uma dieta mais voltada para um lado mais plant-based diet, que é a dieta vinda da terra. A gente brinca desenlatar menos, né, desembalar menos e descascar mais. Então, aquele alimento que vem da terra vai te dar nutrientes de uma forma melhor, né, do que aquilo que é industrializado. Então, fugir dessa parte dos industrializados, dos refrigerantes, dos açúcares, que tudo isso inflama o organismo. E aí, dentro de atividade física, pelo menos um padrão de atividade física 5 vezes na semana, com 30 minutos. Tudo isso vai diminuir a insulina dela, e diminuindo a insulina, a gente consegue até fazer o ovário voltar a funcionar de uma forma melhor. Uma perda de peso que eu consiga entre 5 a 10% nessa menina, se ela for sobrepeso ou obesa, a maior parte delas voltam até ovular. Olha. Então, isso é bem interessante. Muito. No caso da Simone, por exemplo, doutora, na verdade, ela tratou, certo? Os ovários policísticos podem voltar? Eles estarão lá para sempre, tá? Como eu disse, essa questão do polimorfismo genético vai acompanhar a menina para sempre. Mas a gente consegue fazer o controle. Então, a partir do momento que ela mudou o estilo de vida, ela mudou a alimentação, ela está fazendo tudo direitinho, ela está bem, manutenção do peso, a gente vai ficar controlada. Cansei de fazer tudo, voltei a tomar refrigerante, voltei a comer açúcar, a gente vê uma maior expressão da doença. E aí, realmente, ela vai voltar a ter um excesso de insulina, o excesso de androgênio, aí volta a queda de cabelo, a acne, tudo de novo. E existe uma faixa etária específica, né? Qualquer idade pode ter? Qualquer idade. Então, por exemplo, se eu tenho uma menina adolescente que acabou de menstruar, ela está fazendo tudo direitinho, então vamos supor que ela esteja assim, numa fase que a gente esperaria a maior parte das vezes fazer o diagnóstico logo após a adolescência. Mas ela é magra, ela treina. Aí ela chega lá aos seus 35 anos e ela resolve não fazer mais nada daquilo que ela fazia, começar a comer de uma forma errada. Pode sim ter a expressão. E aí você fazer o diagnóstico nessa fase. Ou ainda quando ela resolve engravidar, porque às vezes ela nem está pensando no ovário policístico, nem fez o diagnóstico, mas ela não consegue engravidar. Aí começa a fazer essa investigação e a gente encontra essas coisas de até, de repente, presença de anticorpos, que são assuntos novos, mas que já estão em discussão. Simone, você teve esses hábitos que a doutora relatou aqui pra gente? Você mudou alguns hábitos na sua vida? O seguinte, eu nasci asmática. Então, no meu caso era diferente porque
Desde pequena eu era obrigada a fazer exercício por causa treino, natação, tudo por causa da asma, entendeu? Mas tem outro lado que eu tomo muito corticoide, E aí acabou. entendeu? Então acaba, né? Acaba voltando e tipo, até hoje às vezes eu sinto, sabe, alguma coisa, alguma dorzinha e tal, aí eu tomo um remédio e tal. Quando você perguntou, volta. Ele alivia, mas volta. Mas você consegue conviver com ele? Consegue, não, aí consegue, aí fica tranquilo. Porque, como ela falou, o corpo da gente fica inflamado. Fica. Né? Você fica inflamada e ainda você toma leite, refrigerante, né? Toma coisas que deixam o corpo inchado, aí vai piorando. Aí a alimentação é primordial. Tudo que ela falou é tudo certo. Você tem que fazer mesmo treino, ter uma dieta, esquecer os carboidratos. Sim, é verdade. Né? Porque tudo isso acaba influenciando Acaba, também, né? Influencia muito. E assim, não esquecer de hidratação, né? Então tem chás. Então uma dica boa para o pessoal que está assistindo a gente tem a possibilidade de fazer um chá, principalmente para quem está tentando engravidar. Se você conseguir em torno de 100, 150 gramas do hibisco, que é o chá de hibisco, da alfafa, da framboesa e da estévia. Então, mistura 100, 150 gramas de cada uma dessas, faz uma misturinha e aí faz o seu chazinho e vai tomando ao longo do dia, 3 xícaras ao dia. Então, ele tem um poder diurético interessante e também na ajuda da fertilidade. E aí, outros suplementos, né? Dentro da suplementação, eu sempre faço isso para as minhas pacientes, as vitaminas do complexo B ajudam bastante nessa devolução da função ovariana. A vitamina D primordial, a vitamina D é um hormônio e ela faz essa modulação dentro da parte imunológica mesmo do corpo. Então a gente precisa estar com os níveis de vitamina D normais. E aí a vitamina D é importante não só para essa parte de controle da insulina, proteção cardiovascular, que ela tem um risco aumentado, mas até a questão de depressão, que pessoas com vitamina D baixa acabam tendo um risco até 11 vezes maior de depressão. Então, mais um motivo para olhar só a vitamina D. Com certeza. Aí, dentro de complexo B, a gente trabalhar com todas as frutas verdes, todos os legumes verdes escuros, que a gente consegue uma suplementação legal, todas as oleaginosas, a gente tem bastante. Dentro dessa linha, né, do low carb e do tratamento medicamentoso, tratamento não medicamentoso, mas sim através da alimentação, a levedura nutricional. A levedura nutricional é ótima para complexo B, é um composto proteico que você pode compra em qualquer casa de produtos naturais, você pode colocar em cima do seu ovo mexido, em cima da sua salada, na sua sopa, fazer um franguinho empanado, de repente fica super gostoso. E aí a gente consegue um alto índice de vitaminas do complexo B. Não, perfeito. E, doutora, acho que uma das perguntas mais frequentes também é a questão da infertilidade, né? Por conta dos ovários policísticos. Isso realmente pode acontecer? Acontece, Roberta. Infelizmente, nos ciclos anovulatórios, a gente não vai conseguir engravidar. Então, a primeira coisa é mudança no estilo de vida, no sentido de fazer essa menina perder peso. Porque acima do peso, como eu disse, se ela tiver uma perda de 5 a 10% do peso corpóreo, a gente já tem uma chance de volta à fertilidade muito grande. Então, é importantíssimo fazer esse tipo de orientação para ela. E aí, é claro, feita uma suplementação, feita uma alimentação adequada, ela não conseguiu, ela precisa algumas vezes da ajuda de um especialista, porque talvez eu precise de uma indução da ovulação. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho até uma paciente que o parto deve ser agora em janeiro, já está para nascer, é um ovário policístico clássico, e ela já estava tentando há um tempo e a gente entrou com essa suplementação, fez toda a lição de casa direitinho. Ela não menstruava e um belo dia ela apareceu para mim grávida. Olha só. Que não é comum, porque para engravidar você espera que ela menstrue e depois ovule. Ela fez ao contrário, ela não menstruou, ela ovulou, aí ela teria que menstruar, mas aí deu tempo realmente dela, ela teve relação sexual bem nessa fase correta e aí ela engravidou. E aí agora já vai nascer. Então você vê que não é uma coisa que é impossível. Exatamente. A gente pode até tirar um dos mitos aqui, porque eu escuto bastante também, doutora, as pessoas dizerem assim, como eu tenho um ovário policístico, não vou me precaver. Não vou Boa. engravidar. Não isso estou menstruando. é mito, né? Perfeito, isso é mito.
tá? Isso é mito, porque como eu disse, às vezes ela nem deu tempo dela menstruar, ela fez um folículo, ela ovulou, eclodiu esse folículo, ela menstruaria dali 15 dias, ela não menstruou, porque realmente... E aí, para essas meninas, como eu trabalho dentro da linha da medicina funcional, da medicina do estilo de vida, medicina preventiva, eu acabo optando pelo não uso da pílula anticoncepcional, no caso dessa que quer a anticoncepção, e aí a minha posição é os métodos comportamentais, sempre, camisinha e todos os outros associados, e se ela quiser alguma coisa a mais, aí eu opto pelo DIU, que tanto pode ser o DIU hormonal ou o DIU de cobre, que são ótimas opções. E também outra dúvida que na verdade surge bastante é: parei de tomar um anticoncepcional e aí esses folículos voltam, né? Sim. Tem alguma outra alternativa? Não tem, Roberta, porque o anticoncepcional, ele só vai bloquear, ele chega lá no seu sistema nervoso central, lá na sua glândula pineal e bloqueia a produção das gonadotrofinas, que são os hormônios que falam para o seu ovário. E vamos lá, galera, vamos trabalhar, vamos produzir os hormônios. Como você tem esse bloqueio, os folículos como se fossem adormecidos, eles adormecem e ficam quietinhos. Tá? O que são as bolinhas? O que são os cistos? São folículos que começam a crescer e ficam vários, né, naquele tamanho que eu disse de 2 a 9 milímetros e acabam não eclodindo, porque para ele crescer, ele precisa, para ovular, ele precisa crescer, chegar no tamanho de 18 a 22 milímetros e aí ele coloca o óvulo para fora. Esses não, ele cresce de 2 a 9 e fica, 2 a 9 e fica, 2 a 9 e fica e tem vários na periferia. Então, quando a gente para, não necessariamente a gente tem o desaparecimento desses folículos. Mas a partir do momento que ela esteja bem, que ela esteja com seus hormônios normais, com o peso dentro do normal, com a insulina em níveis adequados, a presença só desse folículo não é tão deletéria assim. Como eu disse no começo do programa, até 25% de meninas normais apresentam o padrão micropolicístico no ovário. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Simone, com quantos anos você descobriu que você tinha ovário policístico? Com 18. Com 18. Com E desde 18 então anos. você vem tratando? Uhum. E outra coisa também que eu acho muito importante falar, o humor. Ele muda muito o humor da gente. Boa. Não é? Muito bem falado. Por causa do excesso de androgênio, a gente fica muito mais brava. Fica. Aí, de repente, cai, aí fica muito mais lábil, emocional. Você sem fica, dúvida. parece que tá louca. É Uma verdade. hora você tá sorrindo, outra você tá Interessante. chorando. É. O humor é, assim, muito importante. Entendeu? Eu fazia o tratamento direto mesmo porque eu tinha um corticoide. Sim, Porque eu não podia ficar sem o corticoide da asma, né? Então, eu fazia tratamento direto. Agora, relaxei um pouco. Mas aí, quando eu sinto que está começando de novo, aí eu faço. E também tem a questão também, doutora, que eu acho que é legal a gente frisar também, não tem cura então, né? Não tem cura. E eu acho mais importante a gente saber disso são as consequências que isso pode trazer para uma pessoa não tratada. Exatamente, era esse ponto que eu queria chegar, doutora. Isso, exatamente. Então, assim, quando a gente tem o aumento do peso, né, a obesidade per se aumenta 159 doenças, 13 tipos de câncer a mais. Então, a obesidade sozinha já é um grande problema. E dentro da síndrome do ovário policísticos, a gente sabe que até 40% das mulheres são hipertensas, né, e as doenças cerebrovasculares, né, são as doenças que mais matam, é a maior causa de mortalidade. Então, tem uma questão que a gente precisa ficar atenta com a parte cardiovascular. Além disso, metade das mulheres não tratadas com ovário policístico e obesas vão desenvolver diabetes, né? E diabetes é uma doença muito triste. E sabendo ainda do ovário policístico não tratado, até 50% são obesas. Dentro das principais patologias, principalmente o câncer, nesses casos, é o câncer de endométrio. Olha. Além de outras coisas, como a apneia do sono, né? Ela tem uma dificuldade maior para dormir, aí a mulher que não dorme fica mais irritada ainda. Então, existe toda essa coisa. E mama, né? A gente nem falou de mama, mas todas as pessoas, quando a gente fala de mama, a principal coisa que a pessoa vem na cabeça é tem histórico familiar, minha mãe teve. Gente, não, o mais importante não é histórico familiar, o mais importante é o seu estilo de vida, é como você decidiu levar a sua responsabilidade nesse mundo.
Então, é alimentação, é atividade física. Dentro de um risco familiar, a gente sabe que a incidência de câncer é de só 10% de mama. Os outros 90% é como você escolheu viver. Então, por exemplo, ganho de 20 quilos. Às vezes a gente fala 20 quilos parece muito, não é tanto assim. Mulheres pós-menopausa não tratadas têm um risco maior ainda de ganho de peso. Então, ganho de 20 quilos, 2 doses de bebida alcoólica por dia. Isso eu vejo muito. Ah, não, mas eu só tomo uma taça de vinho. Uma taça de vinho, se a taça estiver cheia, são 2 doses. Exatamente. Isso, associado ao sedentarismo e esse ganho de 20 quilos, a gente tem um dobro do número de casos de câncer de mama por ano. Então, você imagina, você vai dobrar o seu risco, sendo que a história familiar é o menos importante. Então, é como a gente escolheu viver. E aí, para essa moça com ovário policístico que não se cuidou, ela fica muito mais exposta a desenvolver uma doença desse tipo. E qual o conselho, doutora, que você deixa para as mulheres que sentirem os primeiros sintomas? Bom, a primeira coisa é procurar o seu médico, né? Então, não tente fazer nada sozinha, o Dr. Google não sabe mais do que o médico que está cuidando de você, né? Eu acho que isso é principal. E procure um atendimento multidisciplinar. Então, desde um preparador físico, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu faço academia no prédio da minha casa, lá no prédio mesmo, ou na esquina sozinho. Então, é muito diferente você ter um preparador te orientando. O principal trabalho para a menina que tiver sobrepeso ou obesa é musculação. Não é corrida, não é aeróbico, é musculação, é treinamento de força, porque ela tem uma mitocôndria doente. Então, hoje a gente estuda muito uma substância chamada emitória, uma coisa dentro da célula. E quando ela está inflamada, é melhor a gente fazer musculação a qualquer tipo de aeróbico. Então, essa é a primeira dica. Procure uma nutricionista, porque a nutricionista vai te ajudar de uma forma correta, dentro de uma dieta low carb, plant-based, que é a melhor, né? Então, evitar os carbos e os açúcares e tudo que a gente já falou, doce e tudo mais. E procure, obviamente, um médico com especialidade dentro da ginecologia endócrina de preferência ou ainda um endocrinologista, que pode ajudar essa mulher a acertar esses hormônios e com tudo mais. Dentro de tratamento, além da suplementação que eu disse de ômega 3, vitamina D, complexo B, hoje a gente fala muito numa substância chamada mil-inositol, que é uma vitamina que pertence ao complexo B, são uma vitamina dos B, B1, B2, B3, se eu não me engano ela é considerada B15, mas chama mil-inositol. E é uma substância que ajuda na ovulação e ajuda a melhorar a resistência insulínica. Então, também é uma novidade, não tão novidade, deve ter já uns 5, 6 anos no mercado, mas que pode ajudar essas mulheres. Perfeito. E você, Simone, o que você deixa aí de recado para as mulheres que, de repente, descobrem que têm ovários policísticos? Não é a coisa mais difícil do mundo de ser tratada, né? Não, tudo o que ela falou. Você, em primeiro lugar, você tem que procurar um médico e seguir direitinho, fazer treino e alimentação, que é primordial. Eu já tenho uma educação assim por causa da asma e eu me cuido muito. Mas o cabelo realmente cai se você não tomar cuidado. A pele fica horrível, né? Você se sente assim... Não é bem uma depressão, mas é um humor que vai e volta, você não sabe o que quer. Então, o que eu indico é que procure um profissional da área e vá. Ela falou uma coisa que eu achei super importante, para você ter um personal. É isso mesmo, a gente tem... Indispensável, né? É indispensável, tem que ter um personal, tem que ter o acompanhamento e tem que levar a sério. O que ela falou, você escolhe como você quer viver e como você quer ser. Entendeu? Então, eu acho super importante quem quiser se cuidar, né? Com certeza. Exatamente. Eu me cuido. Com certeza. E quem tem a síndrome, doutora, até para a gente finalizar, quem tem a síndrome, né, do ovário, ela também vai conseguir conviver com isso? Com certeza. Com certeza. Eu tenho uma amiga que é minha paciente e a gente treina juntas todos os dias e tá super bem, magrinha, não tem problema com excesso de acne, com queda de cabelo. Tem até muito cabelo, eu falo para ela, doa um pouquinho do seu cabelo para mim. Aí dá pra gente controlar sim. E aí quando quiser engravidar, obviamente a gente vai
né, tirar os métodos contraceptivos, seja ele qual for que está usando, e dá para ter uma vida normal e saudável. Perfeito, doutora. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no programa mais uma vez. Muito obrigada, Simone e doutora Mariana, por esclarecer todas as nossas dúvidas aqui hoje. Prazer. Eu que agradeço. Obrigada. O Discussão Especial de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas da Rede Alesp, então é só acessar o nosso canal no YouTube e conferir. Até o próximo programa. Tchau! Vale a pena. Eu estou com uma situação